Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Cá estamos para mais uma conversa. E agora vou-lhe dizer que no próximo dia 23 de fevereiro, no Centro de Congressos de Lisboa, vai acontecer assim algo diferente. Não é a primeira edição, já tem alguma, já tem história, já tem mais ou menos 6 anos de história. Contudo, a diferença é que se fala de fé, e não só, e daquilo que pode misturar fé ou não, e fala-se, imagine, em apenas 7 minutos. E depois existem 12 conferencistas diferentes, e todos vão falar sobre este assunto. Mas como é que tudo isto se vai processar? Nós estamos a falar de quê? De um evento designado por FNO, a sigla. O resto eu vou deixar para a minha convidada para fazer uma apresentação plena deste evento, que nasceu em 2013. Teve aí a sua primeira edição. Comigo eu tenho em estúdio Maria Inês Serrazina, ela que é a responsável de conteúdos precisamente do FNO. E, portanto, vamos com ela conhecer melhor tudo aquilo que vai acontecer a 23 de fevereiro no Centro de Congressos de Lisboa. Desde já, Maria Inês, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui. E se calhar começávamos exatamente pelo início e percebermos, a primeira edição foi em 2013, mas o que é que motivou as equipas jovens de Nossa Senhora, porque são vocês também o motor deste evento, o que é que vos motivou a organizar o FNO? Sim, falar do FNO sem falar das equipas jovens Nossa Senhora é muito difícil. As equipas já tinham os seus projetos, as suas conferências, mas a verdade é que ficavam muito limitadas às pessoas que lá estavam, aos jovens entre os 16 e os 30 anos que por lá andavam. E nós vimos no FNO uma possibilidade de levar tudo isto, todas estas atividades, estas conferências, tanto input tão bom que nós tínhamos tanta gente que nos chegava um bocadinho mais longe. E assim, em 2013 decidimos fazer o Faith Night Out, que se torna um evento não só das equipas, um evento para toda a gente, aberto a toda a gente, onde chegamos a muita gente diferente do que é o público normal e o público-alvo no dia-a-dia do nosso movimento. E assim, em 2013, começámos o Face Night Out, com os 12 oradores iniciais, já neste conceito, com a ideia de usarmos apenas 7 minutos para se passarem ideias fortes, ideias bem estruturadas sobre a fé. Ao longo de cada ano vamos tendo um tema base, que não é sempre o mesmo. Este ano, por exemplo, tentamos focar-nos mais em temas relacionados com a Igreja, mas já tivemos anos, o ano passado, em que falávamos da verdade. Começámos numa dimensão muito mais pequena daquela que temos agora. Começámos por fazer estas conferências nos Salesianos de Campo de Ourique, numa sala com apenas 200 lugares, e agora já há 2 anos que temos o gosto de estar no Centro de Congressos de Lisboa e de poder vender 1500 bilhetes. O que é fantástico quando se pensa num evento como este. Alguma vez tiveram a expectativa de que pudessem ter em tão pouco tempo, porque 6 anos para este género de evento e ter este sucesso já é de louvar. Alguma vez pensaram chegar tão longe, Maria Inês? Não, nós começámos num sítio pequenino, até num colégio, ou seja, quase só com pessoas da nossa idade, e começámos a ver que muita gente queria. Ano após ano, os bilhetes esgotavam cada vez mais cedo, havia cada vez mais gente a ficar em lista de espera, e foi preciso começar a arranjar-se alternativas. Saímos dos Salesianos de Campo de Ourique para passar para a Universidade Católica, fizemos lá o evento de 2 anos, e depois percebeu-se que se calhar conseguíamos levar isto ainda um bocadinho mais longe e tornar isto um bocadinho mais sério. E assim chegámos ao Centro de Congressos de Lisboa, que para além de já ter uma capacidade muito superior àquilo que tínhamos nos anos anteriores, é um sítio com algum renome e com algum peso a nível de conferências e de eventos e que nos dá também alguma estabilidade e algum desenvolvimento que nunca esperámos atingir. Oh, Maria Inês, o que é que será que cativa as pessoas? O que é que vocês, ao longo destes 6 anos, foram tendo de percepção do que cativa as pessoas a quererem participar neste vosso evento? Eu acho que, em primeiro lugar, o que mais chama a atenção é serem temas tão variados, tratados de uma só forma. Porque muitas vezes os temas de uma conferência podem ser interessantíssimos, mas se calhar perder 1 hora a ir para algum sítio só para ouvir falar de determinada matéria não é assim tão aliciante. E nós, em 7 minutos vezes 12 vezes, conseguimos ouvir falar de 12 temas diferentes, se bem com uma base comum. Isso é logo a coisa que mais puxa. Depois, o facto de serem só 7 minutos, não são conferências cansativas. Em 7 minutos, nós mal temos tempo para nos cansar do que a pessoa está a dizer, quanto mais para nos dispersarmos ou para perdermos a nossa atenção de alguma forma. Isso é o segundo motivo. E em terceiro lugar, o facto dos oradores não serem
só pessoas católicas, não serem só pessoas ligadas à Igreja e não falarem de um só tema. Tentamos sempre escolher oradores o mais variado possíveis, oradores católicos, mas também oradores de todo que são católicos, oradores que são cristãos, mas não católicos, oradores ateus, um bocadinho de tudo. E assim também tentarmos chegar a um público muito mais vasto do que é o público das equipas de jovens Nossa Senhora no dia-a-dia. Ora, o tema deste ano é "Em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só". O que é que vos levou à escolha deste tema? Nós queríamos escolher um tema que refletisse o que é a realidade da nossa Igreja atualmente, o que é que nós vemos passar-se em Portugal, aquilo que vemos passar-se lá fora. E percebemos que cada vez mais é preciso um discurso que mostre que mesmo que dentro da Igreja haja tantas disparidades, tantas concepções diferentes, tantas linhas e tantos carismas, que no fundo todos nos movemos pela mesma coisa. E é isso que nós queremos mostrar. Em termos do evento, aí sim, vamos então lá perceber como é que funciona o FNO. Há 12, ele começa ao final da tarde, não é? Sim. No Centro de Congressos de Lisboa, depois há 12 conferências em 7 minutos. O que significa que, tendo este tema como base, os oradores convidados vão tratá-lo ao seu jeito, é isso? Sim, nós escolhemos os oradores um bocadinho em função dos temas que queremos ver tratados, ou seja, quando estamos a decidir quem é que vai falar, nós primeiro de tudo escolhemos o tema geral, que chegámos a este tema da Igreja e do nós que somos muitos formamos um só. Depois, dentro desse tema, tentamos escolher os temas que gostaríamos de ver abordados e em função desses temas, aí sim chegamos aos oradores. Portanto, a cada orador são dadas algumas linhas de orientação, um bocadinho sobre aquilo que nós achamos melhor para eles falarem, que poderia ser mais interessante, que se enquadra no tema, mas tentamos sempre não os condicionar. Por isso, os oradores têm noção do tema geral, das ideias que temos para cada um, mas nunca dizemos exatamente aquilo que queremos que digam. E aí sim, entra a parte de serem pessoas realmente incríveis e que têm tanto para nos dar, que vai muito para além daquilo, do ponto concreto em que nós nos lembramos deles. Até porque na informação que vocês enviam dizem que alguns dos oradores podem ser músicos, bailarinos, humoristas, e logo aqui se percebe que também dentro de, quando nós queremos uma igreja mais aberta, mais próxima, também temos que olhar para a diversidade para podermos ter essa proximidade. É um pouco isso que tentam transmitir? Sim, este ano tentámos muito ter temas que nos mostrassem as várias dimensões da Igreja. Por isso mesmo vamos falar, por exemplo, de anjos, mas também vamos falar do nosso corpo ser templo do Espírito Santo, ou seja, uma dimensão completamente incorpórea e completamente transcendente, como são as criaturas celestes, e depois uma dimensão totalmente palpável. E aí, por exemplo, temos o professor César das Neves a falar dos anjos e depois uma bailarina a falar-nos sobre o corpo e da forma como uma pessoa que tem que lidar com o corpo todos os dias consegue ver Jesus e se consegue ver como templo do Espírito Santo no seu trabalho. Tentamos sempre fazer assim um contraponto das coisas dentro da Igreja. Vamos ter também uma consagrada, uma família e um padre, para nos falarem das 3 vocações que são vividas de forma mais presente na Igreja. E assim não nos fecharmos numa só vertente, mas sim abranger toda a gente, abranger todas as hipóteses, mas também chamar toda a gente. Acredito que um dos maiores desafios que vocês colocam aos vossos oradores é, pois, o tema é este, não é fácil, mas só têm 7 minutos para dissecá-lo. No fundo, é um bocadinho isso que se pede, não é? Isso é um grande desafio para eles. Sim, e é um desafio que também nos condiciona um bocadinho na escolha dos oradores, porque há pessoas incríveis que nós gostaríamos imenso de ouvir, mas que sabemos que naturalmente se prolongam mais e gostam de desenvolver mais os temas. Ora, quem nós escolhemos têm que ser pessoas, se calhar não diria concisas, mas muito objetivas, com a cabeça muito arrumada, para que nestes 7 minutos consiga fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão de um tema, que a maior parte deles temas nada fáceis. Estamos aqui a pensar, tudo bem, 7 minutos, mas depois nós sabemos que há bom português, não é? Ou atrasamos ou alargamos ali um bocadinho o tempo. Vocês são rigorosos? Nós já fomos mais rigorosos. Em tempos, nas primeiras edições, tínhamos mesmo um cronómetro por trás dos oradores, mas percebemos que distraía um bocadinho o público. O público ficava muito preso àqueles 7 minutos, quase com um desafio de vamos ver se consegue mesmo falar só 7 minutos. Então, agora já não existe esse cronómetro, mas nós dizemos que é mesmo importante falarem só 7 minutos. Enviamos algumas diretrizes aos oradores para conseguirem ter a cabeça bem estruturada, para perceber como é que se deve falar, para que não haja quebras no discurso, que é sempre uma coisa que ainda vai tirar mais tempo, e assim a maior parte, se não respeita
mesmo ao milésimo de segundo, respeita de forma muito aproximada. O FNO tem início por volta das 19 horas, não é? O que significa que vamos refletir noite dentro. Porquê que escolhem um final de tarde para este tipo de evento? Escolhemos o final de tarde essencialmente por experiência de eventos do movimento, porque sabemos que ao longo do dia, especialmente ao fim de semana, as pessoas tendem a ter mais programas, nem que seja almoços de família, coisas com amigos, é sempre mais complicado. E mesmo para a gestão dos oradores, porque são pessoas também com vidas próprias, sabemos que o fim de semana é importante para se afastarem daquilo que fazem ao longo da semana e pensamos que ao fim do dia as pessoas, para além de facilmente encaixarem um evento na agenda, também mais facilmente estão dispostas a fazer esse esforço de encaixe. Em termos do evento em si, há inscrições? Como é que está a decorrer essa parte? Sim, o evento é um evento pago, sendo que o lucro reverte para as equipas de jovens da Síria, que ajudam não só o movimento neste país, mas também grande parte dos refugiados. Os bilhetes estão à venda através do site do Face Night Out e são sem lugar marcado. E ainda há inscrições, ainda há Sim. vagas, ainda se podem inscrever? Vendemos bilhetes até ao dia do evento e podem comprar os bilhetes a toda a hora. O objetivo é atingirem mais ou menos quantas pessoas? Têm isso definido? Sim. Ou não pensaram, ou não querem divulgar? Não, temos definido e temos que ter pensado também um bocadinho para nos organizarmos. Temos 1.400 bilhetes para vender e sei que já vendemos mais de metade. Portanto, nada mau, tendo em conta o tipo de encontro que estamos aqui a falar. Sim, sim, claro, e especialmente tendo em conta que começámos com 200 lugares e que agora, ainda faltando alguns dias para o evento, já vendemos mais de 780 bilhetes. Em termos do FNO, há pouco dizia que, pronto, ele é pensado por vós, uma equipa de jovens de Nossa Senhora. Quem é o vosso maior público? São depois os jovens, porque há pouco dizia que quisemos abrir isto um pouco mais a todos, não é? E na realidade agora, são os jovens que vão ou são os... Não vamos dizer que são velhos, mas que são menos jovens, não é? Já são mais experientes de vida. Quem é que participa mais no vosso evento? Começámos, sem dúvida, com uma percentagem de 90% de jovens entre os 16 e os 25 anos, diria. Agora, atualmente, se bem que continua a ser um público muito jovem, eu acho que já não é um público tão jovem, um público talvez a partir dos 19 anos, mas que já chega muito mais longe, já há muitos casais, já há muitas famílias, também porque nós temos um movimento de família, um movimento que trabalha de forma coordenada com jovens e com as equipas de casais de Nossa Senhora. E assim sendo, eu acho que o público já é capaz de ser 50%. Em termos dos jovens e da postura dos jovens na Igreja Maria Inês, é este tipo de eventos que pode resultar naquele aproximar que tanto se tem pedido e que tanto se falou, por exemplo, no Sínodo dos Bispos? Sim, nós tentamos com este evento mostrar que há uma igreja jovem e mesmo na escolha dos oradores nós temos algum cuidado com isso, porque percebemos que, tendo noção que o nosso público é maioritariamente um público jovem, se bem que uns jovens mais alargados, sabemos que cativa muito mais ver alguém próximo da nossa idade a falar sobre a fé. E o facto de termos alguém do outro lado da nossa idade a falar sobre a fé também faz com que nós, jovens, queiramos mais estar presentes e nos aproximemos. Muito bem. Olhando aqui para a lista dos vossos oradores, há pouco a Maria Inês já falou do João César das Neves, um reputado economista e professor da nossa praça, e eu olhava aqui, por exemplo, para João Só e para Zé Pedro Cobra. O que é que vos levou a convidar estes dois? Porque Zé Pedro Cobra, por exemplo, é advogado e humorista, não é? Portanto... É curioso porque nenhum dos dois vai estar presente. Acertei o cheio. Conseguiu acertar nos dois que não Muito vão bem. estar. Então vamos olhar para o Francisco Rodrigues dos Santos, que é o líder da Juventude Popular, julgo eu, que já tivemos o gosto também de ter aqui uma conversa com ele. O que é que vos motivou a convidar o Francisco? Nós convidámos o Francisco tendo em conta uma entrevista que ele deu há uns tempos em que dizia que a Igreja de há 2000 anos continua a ser uma igreja recente, porque são valores bons, não por serem valores antigos, mas por serem valores bons. E esta sua frase foi uma frase que nos marcou muito, porque achamos que falar da Igreja sem falar da oportunidade atual da Igreja e do porquê disto ser uma coisa que se vai renovando, uma coisa que se mantém ao fim de 2000 anos,
é impossível. Para falarmos da Igreja temos que falar da sua antiguidade, mas também da sua atualidade. E pensamos que o Francisco é a melhor pessoa para nos dar esse contributo. Esta semana também Dom Jorge Ortiga, arcebispo de Braga, veio a público dizer que, de facto, o Evangelho não está velho, não está caducado, antes pelo contrário, continua a ser uma mensagem muito atual. A forma como nós divulgamos e espalhamos essa mensagem é que não é a mais adequada. Concorda, Maria Inês, com isto? Concordo, e acho que o Francisco poderá ser um grande contributo disso mesmo, de mostrar que nós, jovens, podemos fazer a diferença e eventos como o FNO podem fazer a diferença nisso mesmo. Temos que tentar chegar mais longe, mas sabemos que não estamos a conseguir chegar mais longe pelos métodos que têm sido usados. Por isso, por que não arranjar novos métodos? E não quer dizer que estes novos métodos nos afastem da essência do Evangelho. Quer sim dizer que estes novos métodos nos ajudam a transmitir esta essência do Evangelho, que se calhar fica um bocadinho perdida quando as pessoas não são realmente cativadas. Se olharmos um pouco àquela mensagem que o Papa Francisco deixou agora na JMJ do Panamá, quando no último dia, naquela missa de envio, dizia aos jovens: vocês não são o futuro da Igreja, vocês são o hoje e o agora da Igreja. Portanto, desafiando-os até a eles assumirem, a procurarem uma posição na Igreja. É um pouco isto que os jovens das equipas de Nossa Senhora estão a fazer. Sim, é isso que nós, não sei se será realmente o que estamos a fazer, mas é aquilo que nós procuramos fazer todos os dias. Não digo uma renovação da Igreja, porque quem está mais velho também deve continuar a estar e também pode ser um grande contributo para isto, mas procuramos sempre tornar a Igreja mais jovem e mais presente naqueles que, se calhar, se 80% de nós têm isto desde a nascença e se habituou a viver assim, muitos simplesmente não o têm porque nunca lhes foi passado de forma cativante e de forma que os fizesse realmente querer. E é isso que nós tentamos mostrar. É que a Igreja, para além de ser uma coisa incrível, é uma coisa para nós. E nós somos a Igreja, tal como a Igreja, e tanto nós precisamos dela como ela precisa de nós. 6 anos de percurso e o sucesso a continuar. Maria Inês, isto prova que é uma fórmula que deve continuar a ser a vossa aposta? Sim, vamos continuar a apostar nesta fórmula, até porque achamos que ainda há muito por onde ir. Não pensamos que esteja já esgotado, porque há oradores incríveis a aparecerem todos os anos que nós vamos descobrindo e cada vez que fechamos um orador percebemos que há mais 12 oradores que também podem vir a falar e se ainda temos tanto público, enquanto houver público para estes eventos e para este formato, é o formato que vamos continuar a adotar. Expectativas para esta edição? Que seja ainda melhor do que nos outros anos, mas que não nos faça esquecer dos outros anos, porque apesar de trazermos coisas novas e coisas que esperamos verdadeiramente que sejam boas, sabemos que nos outros anos também tudo o que foi dado foi muito bom. Por isso, agora, o espaço de crescimento é muito um espaço de nós, equipas de jovens, um movimento católico que começou pequenino, perceber como é que pode fazer uma coisa já mais séria. Que convite é que fica lá para casa? Fica o convite de uma noite muito bem passada, uma noite em que em 12 conferências apenas vai poder falar um bocadinho de todas as vertentes da Igreja e onde pessoas incríveis nos vão dar testemunhos ainda mais incríveis de vivências reais e do dia-a-dia. Maria Inês, muito obrigada por ter vindo. É assim que chegamos então ao final deste Matinais e já agora o desafio é a 23 de fevereiro, a partir das 19h, todos no Centro de Congressos de Lisboa. É lá que vai acontecer o FNO. Ou seja, em 12 conferências, em 7 minutos cada uma, vamos falar de Igreja, de fé e não só. Até amanhã, fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.